Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, até o versículo de número 20. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações. Que a tua palavra encontre um lugar especial em cada um de nós nessa manhã. Que sejamos impactados pela tua revelação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos, irmãos, um tempo bem difícil para a igreja. Para todos, na verdade. Porque se no passado nós tínhamos o hábito ou a tendência de sermos aglutinados, gostávamos de casa cheia, se percebe pelo tempo das nossas avós, quando se reuniam em datas especiais, todos para participarem de uma refeição. Nós ficávamos contando os dias, as horas, os momentos para aqueles encontros de família. E essas datas especiais eram algo muito bom para todos da casa, para todos da família, porque nós revíamos os nossos primos, nossos tios e os avós, e a casa lotada, e havia muita alegria. O tempo hoje parece que mudou. Nós não somos mais aglutinados, não gostamos mais de estar entre pessoas. A tendência agora é sermos dispersivos, é estarmos vivendo mais a nossa vida sozinho. Como diz um certo escritor, ele diz que as pessoas procuram viver do seu próprio jeito, como se estivesse jogando boliche sozinho. Irmãos, para quem já jogou boliche, jogar sozinho é muito sem graça, é muito chato. Você não tem como comemorar, ou você comemora, mas é para dentro. Você não tem com quem festejar, com quem compartilhar a alegria de fazer um strike. É muito chato, é muito sem graça. Dizem: eu sou o mestre do meu próprio destino, sou o capitão da minha alma. Essa mentalidade tem entrado em muita gente nos últimos dias. David Henry fez a seguinte observação: se um homem baixa com um passo diferente dos seus companheiros, é porque houve um outro tambor. E é exatamente isso, tem pessoas ouvindo um tambor diferente do tambor da igreja. Para Jesus deu para nós um compasso, e o compasso é estarmos em família, o compasso é estarmos juntos, o compasso é sermos um grupo de pessoas. Mas a tendência de hoje é estarem ouvindo esse tambor do isolamento, do ser crente sozinho, de não participar de absolutamente nada em sua igreja. Estão juntos, mas são solitários. É como pessoas que estão ao redor da mesa se alimentando sem trocar uma palavra, mas mandando um joia e batendo papo com amigos que estão distantes. Essa é a geração. São os conectados solitários, estão ligados, falando, e somos falantes quando falamos pelo telefone, mas não temos argumentos e palavras quando estamos olhando um no olho do outro. Essa não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é sermos uma comunidade, é uma vida em comunidade. Essa é a cerne do cristianismo, é sermos uma família unida. Repete comigo assim: uma família unida. Uma família unida a ponto de refletir o caráter de Deus para os outros. Essa é a proposta de Deus para nós. Deus enviou o seu Filho para chamar o povo para seguir o seu Filho. E nós, como servos de Cristo, ou parte daqueles que acreditam em Jesus, é fazer o mesmo. É chamar outros para seguir a Jesus.
Eu gosto da palavra do pastor Jonas Madureira, que diz que é parte do ato de seguir a Cristo é chamar mais pessoas para seguirem a Cristo também. Gente, isso é extraordinário. Ele repete essa palavra de Mark Dever, mas nós devemos seguir a Jesus e chamar outras pessoas no processo a seguir a Jesus também. Foi isso que nós lemos aqui: vão e façam discípulos. Essa é a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. Repete comigo assim: vão e façam discípulos. Ou seja, enquanto eu estou seguindo a Jesus, enquanto eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso ajudar outras pessoas também a seguir Jesus. Eu preciso ser para elas um referencial do que é seguir a Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus me prepara para um dia herdar o reino de Deus, amém? Um dia iremos morar no céu. Por quê? Porque eu estou seguindo a Jesus com essa expectativa. E aqueles que me seguem precisam ver Jesus em mim e desejar o que eu estou, vivendo. É como se alguém estivesse comendo um sanduíche muito gostoso e você estivesse próximo, apesar de não estar com fome, mas quando o sanduíche é bom, quando tem uma boa aparência, tem um cheiro gostoso. É igual o churrasco, irmão. Você pode ter comida, por exemplo, tivemos agora recentemente a Páscoa, e algumas pessoas têm o hábito de comer peixe, né? É quase que uma tradição. Lá em casa também foi peixe, eu segui a tradição. Então vamos comer um peixinho. Comemos um peixinho, irmãos, a barriga estava cheia. Mas eu lembro que à noite a gente saiu e eu passei perto de um lugar que um cheiro de churrasco, irmãos. Eu estava com a barriga cheia, mas o churrasco, ele parece que dá uma despertada assim. As pessoas precisam desejar Jesus quando olhar, quando conversar conosco. Eles precisam desejar Jesus. Eles precisam sentir o prazer de seguir Jesus, como nós sentimos prazer em seguir Jesus. Por isso, a ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. A vida daqueles que aceitaram a Jesus, então, deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguir Jesus também. Eu devo me dedicar a isso. Eu devo me esmerar, me esforçar em ajudar você a seguir Jesus, porque discipulado é isso. Discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Pode repetir isso comigo? Discipular é ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Discipular é exercer uma boa influência espiritual. Uma boa influência espiritual sobre alguém, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Jesus. Nós precisamos ser uma referência para ela, e elas precisam ver em nós, cara, quando elas se lembrarem, eu preciso de oração, ela tem que olhar para você e falar assim: eu vou pedir ajuda em oração. Eu vou pedir ajuda a Maria. Maria, ora por mim. Por quê? Porque a Maria, para mim, ela é uma referência. Eu preciso ter, olhar para o meu irmão, porque a gente tem tendência a olhar sempre para aquelas senhoras mais, com mais idade. Aqui não tem. Todo mundo aqui é jovem. Mas nós estamos, olhando para aqueles que já nasceram em 1950. Mas os que nasceram em 2000, os que nasceram em 2010, elas também se tornam referência para aqueles que nasceram também na sua época. Você está entendendo, irmãos? As pessoas precisam ver Jesus em nós, então é preciso seguir. E quando eu sigo, eu tenho a capacidade de guiar também outras pessoas. Quando eu amo, eu tenho capacidade de ser amado também. Eu posso ser amado também no processo. E amamos mais quando ajudamos outras pessoas a ver Jesus, a seguir Jesus, a desejar Jesus. Não tem presente melhor do que esse, de você ajudar alguém a morar no céu junto com você. Nos acostumamos, irmãos, a vir à igreja sozinhos. Nos acostumamos a ser crentes sozinhos. Só que o céu é para todos. Vira para o teu irmão e fala assim: o céu é para você. O céu é para você. O céu é para nós. Não é só para mim, é para nós.
Então eu preciso ter essa mentalidade que eu preciso ajudar outras pessoas, e a melhor maneira de demonstrar o meu amor para com elas é ajudar elas, porque elas têm dificuldade de entender, irmãos. As pessoas têm dificuldade de entender o amor de Deus, e elas então vão olhar para você e vão desejar ver o amor de Deus refletido na tua vida. Elas precisam ver Jesus em você. Nós precisamos ser como Paulo, receber de Jesus e dar. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então eu recebi o amor de Jesus e agora eu divido esse amor, eu compartilho esse amor. Eu fui amado por Jesus e agora eu amo também as pessoas. Porque muita gente, irmãos, ostentam seus estudos da Bíblia, conhecimento bíblico. Tem pessoas que se tornam religiosas, e ser religioso não basta. Tem pessoas que oram e o só orar não basta. Tem pessoas que vêm à igreja e só vir à igreja não basta. Tem pessoas que organizam os bancos, as cadeiras, ou tocam no ministério de louvor, ou dá um estudo, ou prega. Irmão, só isso não basta. A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. Eu vou falar, você me ajuda então? A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. A ordem dele é: façam discípulos. Então eu posso arrumar o banco? Sim, mas enquanto eu arrumo o banco eu faço discípulo. Eu posso cantar, posso tocar, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso ir à célula, mas em tudo isso, enquanto eu faço, eu preciso cumprir a ordem de Jesus. E a ordem de Jesus, ela faz parte da grande comissão. Repete comigo essa palavra: grande comissão. Irmão, grande comissão não é uma grande sugestão, não é algo que ele está sugerindo para nós, é algo que ele está nos comissionando. É como um soldado num quartel. Ele foi alistado, ele se alistou, ele foi o voluntário para aquele serviço, e agora ele está sendo preparado e equipado para uma batalha. Ele está sendo comissionado para tal, e diante de tal comissionamento, ele não pode olhar para trás, porque se ele olha para trás, se ele desanima, se ele desiste, ele não vai agradar aquele que o alistou, disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 2. E Jesus nos alistou para sermos discípulos. E o que se propõe um discípulo é que o discípulo, ele ajude, melhor, ele façam outros discípulos também. Essa é a ordem de Jesus. O discípulo, então, ele é um seguidor, é aquele que segue os passos do seu mestre, agindo conforme ele ensinou e viveu. Mas há algo muito perigoso nisso. Para que o meu discipulado seja eficaz, não basta eu apenas ensinar o que ele ensinou. Não basta apenas eu dar a instrução que ele deu, ler uma receita e fazer a receita que ele fez, que ele me deu. Não, para que o meu discipulado seja bom, eu preciso ter um bom relacionamento com ele. Jesus é aquele que vai estar com você enquanto você está fazendo a obra. O texto diz que eu estarei sempre com vocês. Não, sempre. Coloca o versículo 18 para mim, por gentileza. Jesus falou que estaria sempre com a sua igreja, sempre conosco. Ele não nos deixaria em momento nenhum. E ele vai estar como? Pastor, ele vai estar para me ajudar, para me auxiliar. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade para isso. Ele não é alguém passivo que está do teu lado, não. Ele tem autoridade no céu e na terra. Enquanto você caminha com ele, ele está contigo. Você pode dizer para o teu irmão: enquanto você caminha com ele, ele está com você. Então o discípulo, ele nunca vai estar sozinho. O discípulo vai estar sempre bem acompanhado. Ser discípulo, em outras palavras, tem um início, não com algo que nós fazemos, mas com aquilo que ele já fez. Ele já fez. O preço ele já pagou. Ele já morreu por nós. Em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Quando eu aceitei a Cristo, quando eu me tornei um cristão, quando eu ouvi a voz de Cristo, quando eu aceitei a Cristo pela fé, eu me tornei um cristão. E ser um cristão pressupõe um discípulo. Ser cristão pressupõe que você é um discípulo. Não existe, irmãos, discípulos de Cristo que não sejam cristãos. Até porque a palavra cristão é um pequeno Cristo. E é exatamente o que você é, um pequeno Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em você. Eles precisam perceber Cristo em você. Eles precisam se sentir, sabe, que Cristo está em você e que você é exatamente a referência de Cristo na terra. Em Marcos capítulo 8, verso de número 34, diz a Bíblia que ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse que se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa é a resposta ao amor radical de Deus por nós, é que nós amemos de forma radical a Ele também. Só que esse texto diz que Ele chamou para si a multidão e os discípulos. Muita gente aceita o fato de serem multidões, e permanece por muito tempo apenas como multidão. Aceitam, sabe, seguir Jesus de longe. Qual é o problema da multidão? Nós temos aprendido que a multidão, ela busca sinal. A multidão, ela segue Jesus por causa de um milagre. Quer um casamento, quer uma restauração de um casamento, quer uma cura, ou quer que alguém seja curado. Ele quer uma porta aberta, quer um milagre financeiro, ele quer uma bênção. E tem pessoas que seguem a Jesus apenas pelas bênçãos que ele pode dar. São apenas a multidão. Esqueceram que Jesus não quer apenas que você seja a multidão, ele quer que você seja um discípulo. Ele quer que você se disponha, sabe, a segui-lo e não apenas faça parte da multidão. Jesus deseja que aqueles que se aproximem dele tornem os seus discípulos. Porque um discípulo, ele não trabalha apenas para si mesmo, ele trabalha sempre visando o próximo. Um discípulo é alguém que discipula. Fala com o teu irmão assim, um discípulo é alguém que discipula. Por que devemos discipular, pastor? Nós precisamos ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Essa é a nossa, é o que devemos fazer, e nós discipulamos porque isso é um ato de amor e é um ato de obediência. Por isso eu faço discípulos, por isso eu ando nesse caminho, porque, primeiro, que eu amo a Deus, mas eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro, e depois eu obedeço a Deus. Então é ato de amor e é um ato de obediência. O amor, ele me motiva a ajudar outras pessoas a amar a Jesus também. Ele nos amou, então agora eu demonstro o meu amor para com o outro. E na verdade, como diz 1 João, olha só o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21. O amor, que ele gera uma reação em cadeia. Olha só, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem vê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha a reação em cadeia. Quando eu amo, eu sou amado. E quando eu sou amado, eu amo outras pessoas que também amarão outras pessoas e também me amarão. Então, se há tanta criminalidade hoje no mundo, se há tantas tragédias, se há tanta coisa ruim acontecendo, talvez a solução está na igreja. Talvez não, eu acredito que a solução esteja na igreja. E a maneira de nós impactarmos o mundo não é com o nosso discurso, não é com a nossa pregação. Porque tem gente que a semana inteira vive uma vida vazia, isolada, uma vida que não reflete a glória de Deus, mas no final de semana pega a sua biblinha, sabe, e vai para a feira gritar: Jesus é bom. Mas as pessoas que encontraram com ele durante a semana não viram Jesus bom.
É um péssimo marido, é um péssimo empregado, é um péssimo pai, é um péssimo servo de Deus, é um péssimo cristão. Não é cumpridor dos seus deveres, mas ele é religioso. Irmãos, não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, amando o próximo, e eu amo o próximo, sendo para ele uma referência de quão bom é Jesus. Quão bom é esse meu Deus. Porque qualquer alegação de amor a Deus precisa ser demonstrada de amor ao próximo. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou hipócrita. Eu estou negligenciando a palavra, os ensinamentos de Jesus. Eu não posso ser um hipócrita. Eu sou um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus significa que a minha vida precisa estar orientada em relação ao próximo. Esse amor ao próximo é crucial para fazermos discípulos. Eu preciso ser movido pelo amor. E um discípulo é movido pelo amor. Segundo, um discípulo é movido pela obediência. Aqui há algo muito importante para nós. Quem ama a Deus, obedece a Deus. A obediência está ligada ao amor. João 14, olha o que diz João 14, versículo 15 e versículo 21. Versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obedecerão os meus mandamentos. Lembra lá que nós falamos que uma das ordens dele é: vão e façam discípulos. Olha o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Irmão, isso aqui é extraordinário. Parte da nossa obediência consiste em guiar outras pessoas à obediência também. Pastor, mas quem eu devo discipular? Todos. Dentre todas as nações. Foi a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos dentre todas as nações. Fazer discípulo não está reservado à minha célula. Não está reservado a ser discípulo apenas em São Simão, Nova Cidade, Centro de Queimados, Fanchen, Valdariosa, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Irmão, ser discípulo, o cristianismo não é apenas para o Brasil, é para o mundo. Todos os lugares, em todo o mundo, precisam, todos os lugares precisam de discípulos. E Deus comissionou eu e você para sermos tais discípulos. Mas a ideia que nós temos de discípulo é que eu preciso largar tudo para ser um discípulo. Não! A ordem de Jesus é: enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Por isso eu gosto da NVI. A NVI vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 18, versículo 19, portanto vão. Olha Mateus 28, 19. Portanto vão e façam discípulos. Tem uma versão que diz, portanto, ide e fazei discípulos. A palavra ide, ela destoa do original, porque ela dá a ideia de que você precisa largar alguma coisa para fazer discípulos. E você pode fazer discípulo onde você estiver. Você deve ser discípulo onde você estiver. O discípulo, ele precisa ser discípulo tanto em Jerusalém como em Samaria. Na Judéia e em Samaria. Por que eu digo isso? Porque em João capítulo 4, lembra da história da mulher samaritana? Aqueles que eram discípulos de Jesus entraram em Samaria e não falaram de Jesus para ninguém. E tem muito crente assim, eles vão na padaria para comprar pão e não falam de Jesus para ninguém. Eles são religiosos, eles não são discípulos. E o pior, quando os discípulos de Jesus chegaram e viram Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus, vem comer, larga essa mulher aí, vem comer, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eles não compreendiam, irmãos, a grande obra. E parece que nós estamos 2000 anos depois fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram quando entraram em Samaria. Uma
vida destoada. Jesus aproveitou a oportunidade que ele estava em Samaria, encontrou a mulher samaritana e transformou aquela mulher. Aquela mulher compreendeu quem era Jesus e ela correu à sua cidade e chamou a cidade inteira para se encontrar com Jesus. Aquelas pessoas ouviram Jesus. Depois de 2 dias disseram para a mulher samaritana: nós fomos até ele porque você falou para nós que ele era o Messias, mas agora nós ouvimos e cremos, ele é o Messias. Ô irmãos, é a ordem de Jesus, vão e façam discípulos. Nós não podemos negligenciar isso. Mas não é ser discípulo quando eu estiver aposentado. Rapaz, eu estou trabalhando muito, eu não estou com tempo para ser discípulo. Fazer discípulos não dá. Ah, pastor, a minha vida está tão cheia, estou tão apertado, eu não estou com tempo para ser discípulo. Não, irmãos, isso é ser religioso. O discípulo, ele é discípulo enquanto está estudando lá na escola, lá no Manuel Pereira, Guilherme Filho, peguei algo pesado, né? Lá no Oscar Fanchen, Guimarães, no CIEP, você é discípulo lá. Mas você também é discípulo lá na Estácio, na faculdade, na Unigran Rio, lá no Rural, o FRJ, você também é discípulo lá. Você é discípulo em todos os lugares. Você é discípulo sendo estudante ou dando aula. Você é discípulo se especializando em alguma área ou sendo profissional em uma área. Você é discípulo onde você estiver. A tua vida não pode destoar. Você é discípulo falando do amor de Jesus para uma samaritana, mas você é discípulo falando para aquele que está vendendo pão para você na padaria. Os discípulos que andavam com Jesus, os que andavam com Jesus, ainda não havia compreendido o que era de fato ser discípulo. Por isso eles estavam tão preocupados. Jesus, larga essa mulher, vem comer. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Ele fala assim: não é tão urgente não, irmãos, é extremamente urgente falar do amor de Jesus. Porque quando a mulher saiu para falar do amor de Jesus, convidar as pessoas para conhecer o Messias, a Bíblia fala que quando aquela mulher vinha, estava voltando para Jesus, uma multidão estava seguindo ela, e Jesus conversando com os seus discípulos, ele falou assim: vocês não dizem que há 4 meses para a colheita? Ele olha para a multidão e fala assim: vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Mas Lucas 9, versículo 35, Mateus 9, 35, vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E qual é o nosso papel? Rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros. E quem é o ceifeiro, irmão? O ceifeiro é você, que é discípulo de Jesus. Os ceifeiros somos nós, chamados cristãos. E um cristão pressupõe a ideia de que um cristão, ele é um discípulo de Jesus. Qual é o nosso papel? É ser discípulo e é ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos também. O nosso papel é ensinar de Jesus. Enquanto eu ensino, eu vivo Jesus. E enquanto eu vivo de Jesus, eu ensino outras pessoas a falar do amor de Jesus também. Isso é ser um discípulo de Jesus, irmãos. O que faz diferente está errado, está complicado, está difícil. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Bota a mão no seu peito assim: eu sou um discípulo de Jesus. E o que faz com que um discípulo seja bem sucedido no seu papel é relacionamento. Discipulado relacionamento é a essência do discipulado. Eu só sou um discípulo de Jesus quando eu tenho um bom relacionamento com Jesus. E se eu tenho um bom relacionamento com Jesus, eu também tenho um bom relacionamento contigo. Porque relacionamento é a base, é a essência do discipulado. É andar junto, é caminhar junto, é servir a Deus junto. Parte do ser discípulo é discipular. Parte do processo de crescimento e maturidade é ajudar o próximo a crescer em maturidade também. Então, se eu sou um discípulo maduro, eu preciso ensinar o meu irmão a ser um discípulo maduro também. Deus quer que você esteja na igreja, não apenas para suprir as suas necessidades, mas também para preparar
e estimular, estimulando outros a cuidar de outras pessoas também. Deus nos chamou para isso, irmãos. Essa é a minha vocação. Se eu fosse você, botava a mão no seu peito e falava assim: essa é a minha vocação. É ser o discípulo e ajudar outros a serem discípulos também.